Bom, não sei se eu tenho o mesmo charme do chefe para sentar nessa, né, nessa cadeirinha. Assim, naturalidade, Dani, naturalidade, né? Bom, mas está aqui nosso querido Robson Barros, né, que ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos, também acompanha a Comissão de Justiça. Aqui também está mais alto que o outro, é? Eu estou sentindo um negócio assim, tá desigual não, né? Tá normal, né? Ótimo. Querido, boa tarde, seja bem-vindo, né? Boa tarde. Hoje na minha estreia aqui, mas ainda bem que a gente já se conhece um pouquinho, né? Robson, primeiro eu gostaria de falar com você sobre o sistema prisional em Sergipe, né? A gente sabe que é um problema sério. Bareta vem batendo aqui direto, né, com Cabo Amintas, com toda a equipe, as matérias também, inclusive feitas pelo Jurandir. A gente vê que o que é recorrente, eu já vou logo direto ao ponto, depois a gente vai falar de números, de gastos, prende e solta, porque a maior reclamação dos policiais é o operacional, é o policial da gente que está na rua, né, que está prendendo e depois se depara novamente com aquele mesmo bandido, a sensação de insegurança. Você que acompanha isso, o que é que realmente está acontecendo, Robson? Infelizmente, essa sensação de segurança ela é tida por toda a sociedade devido ao esquecimento do poder público por anos, posso dizer por décadas, na ausência de uma política criminal correta. E isso vem influenciando e hoje, não só Sergipe, mas como todo o Brasil, vem eclodindo nessa onda de violência. Sobre essa situação de que, essa sensação de que a polícia prende e o judiciário solta, eu volto a dizer, é uma impressão que a sociedade tem, os policiais, sabemos do trabalho correto da polícia, mas hoje Sergipe está com o índice de um dos estados que mais prende no Brasil. Então essa sensação não é uma sensação, esse dizer que a polícia prende, o judiciário solta e isso tem uma correlação com o aumento da violência, isso não condiz com a realidade. Nós podemos afirmar que o problema do aumento da violência é o esquecimento do poder público por décadas do sistema prisional, de uma política de segurança eficaz, como foi falado aqui antes, durante sua fala mesmo, que a ausência de uma educação de qualidade, a ausência de políticas públicas, sociais e principalmente na educação, ela vem surtindo o efeito agora. Ela vem trazendo para a sociedade aquilo que antes os políticos não fizeram e até agora não vem fazendo corretamente. Com a ausência da educação, a população que vive à margem da sociedade acaba não tendo esse direito de uma educação de qualidade, de uma saúde de qualidade, de políticas sociais e acabam não tendo a oportunidade que outros da sociedade acabam tendo. Isso eu não falo como uma opinião minha, mas eu falo como estudos. Tem dados, né, Tem Robson? dados e não é de agora que surgiram estudos relacionados a isso, sobre segurança pública, o que deve fazer. É de muitos anos, é de 20 anos atrás. Tem até aquela frase, educai-os para que não possa puni-los depois. Então, hoje o Brasil, ele se encontra, como disse uma juíza do Rio de Janeiro, é uma panela de pressão que, se não cuidado, ela pode explodir. Ô, Robson, quando a gente fala de educação, a gente sabe que o estudante ele custa, em média, uns R$900 para os cofres públicos. Mas aqui em Sergipe, a gente vê que o custo do preso ele é muito alto, né? Essa analogia também a gente pode fazer, né? Se falta de investimento na educação. E agora com a ideia de escola o dia todo, né, essa falta de estrutura para esse tipo de sistema de ensino, mas tem essa relação também, né? Por que um preso custar mais de R$2.500? Isso sem ser terceirizado. Infelizmente, isso é uma política, como eu disse, a ausência de uma política de segurança pública, uma política criminal de prevenção, ela ocasiona isso. Como você mesmo falou, é mais barato educar, investir na educação do que punir depois. Hoje o sistema prisional aqui, um preso que está no sistema do Estado, mesmo nos presídios do Estado, ele custa em média R$2.500. Um preso que está numa unidade terceirizada, ele chega de R$5.000 a R$6.000. Será que a gente gasta 5 mil com preso por mês? Olha, é um investimento alto, nós não temos acesso aos contratos, tudo, apesar de serem públicos, mas como se diz, é uma política que não condiz com o que nós pagamos de imposto, não é o correto. Toda a sociedade precisa saber que nós pagamos uma carga tributária muito alta e que, infelizmente, não é investida na forma correta. É inconcebível a gente pensar que hoje o poder público deixe de investir num adolescente, em uma criança e gasta mais ou 3 vezes mais para punir. E pune de forma equivocada, errada. Não segue o que a Constituição, a Lei de Execuções Penais e acaba naquele ciclo.
sem ressocialização. Né? Hoje nós temos mais ou menos quantos presos, Robson? Hoje, em Sergipe, nós temos mais de 5.200 presos no sistema, no regime fechado e no provisório. No regime provisório, nós temos cerca de 80% dos presos. E no regime fechado, o resto, 18%. Nós temos 2 unidades prisionais de cumprimento de pena, a de Nossa Senhora da Glória e a de Tobias Barreto. Sim. Nós temos 3 presídios terceirizados, que é o de Compajaf, o de Estância e o de Areia Branca. E o Compecan e o Cadeão de Socorro e as 2 unidades do regime fechado são administradas pelo Estado. Agora, um Estado tão pequeno, né, com tantos presos, e o que chama a atenção é o fato de muitos deles ainda nem terem passado por um julgamento, né? Infelizmente, esse é um fato real. Como é que funciona isso? Assim, prendeu, ou às vezes alguns não passam pela audiência de custódia, né? Isso. Mas se depois é preso e vai para lá, fica preso no presídio. Olha, o Estado ele evoluiu nesse sentido. O secretário de Justiça que assumiu a pasta recentemente, ele vem fazendo um trabalho considerável, um trabalho correto e vem, dentro dos seus limites, conseguido grandes avanços. Nós podemos dizer que antes o grande problema da demora de um preso provisório ter o seu julgamento era a condução dos presos para as audiências. E isso foi resolvido. Um grande trabalho foi feito, uma cobrança, várias reuniões com o secretário de Justiça e eles entenderam que conduzir os internos, os presos para as audiências de custódia, poderia chegar em um tempo razoável de prisão dele. No entanto, hoje aqui no estado de Sergipe, um preso leva em média 1 ano para ter o seu julgamento. Enquanto isso, ele fica preso por na maioria das vezes, posso dizer, que quando ele é condenado, a pena dele vai ser o alvará de soltura, tendo em vista que aqui no Estado não existe o regime semiaberto. Um erro também, que vários governos não, como eu disse, esqueceram do sistema como todo, e aí, com a ausência do sistema semiaberto, nós não temos uma progressão de regime adequada, nós não cumprimos o que diz a LEP e acabamos nesse embaralho onde estão os presos todos juntos e misturados, sem uma progressão, sem ressocialização, e aí acaba nesse ciclo. São os mesmos que os policiais dizem que todo dia estão prendendo. Né? Esse tempo que ele já passa na prisão, na verdade, já seria uma parte da pena que já estaria sendo cumprida, né? Com certeza. Por isso que muitas até prescrevem, porque quando vai ser julgado até já passou do tempo. Já passou do tempo e ele já progride para o regime. Agora, uma preocupação também infelizmente, a gente sabe que a droga, né, as drogas entraram na sociedade e um estopim, né? Ela está destruindo famílias. Em números, a gente pode falar que mais de 140 famílias estão sendo afetadas aqui no estado de Sergipe diretamente com o consumo de drogas ilícitas, né? Além do álcool, que é a porta de entrada, isso aí já foi comprovado, não é o que a gente que está falando. Mas aí, em decorrência também do uso das drogas, aumenta essa questão dos roubos. Então, muitos que roubam um celular, né, tá errado, tá, ok, mas são presos juntos com outros que praticaram crimes hediondos, né? E, infelizmente, isso é uma realidade, como eu disse, eles ficam juntos, todos juntos e misturados em um mesmo ambiente. Como é que você acompanha o resultado dessa mistura? Você, em dados, você tem péssimo. visto, né? Essa mistura, ela traz como consequência o aumento da violência, a migração de delitos, como você acabou de dizer, um cidadão que comete um delito de roubo de um celular, ele acaba ficando custodiado em meio a um traficante, a um homicida, a pessoas que cometeram crime hediondos. E aí, dentro daquele sistema onde o Estado é ausente, na verdade, existe uma lei interna lá dentro dos presos, e aí ele, para acabar tendo um espaço, conseguir sobreviver dentro desse ambiente hostil, ele acaba sendo, como se diz, escolarizado para o crime. E aí ele entra por um roubo de um celular e quando ele sai, ele já passa para o tráfico, já para outros delitos. Esse é um dos grandes problemas também que nós encontramos, não só aqui em Sergipe, mas como em todo o Brasil. Robson, semiaberto, né? A ministra, ela visitou o Estado, inclusive ela, não só aqui como em outros lugares, também reafirmou o quanto tanto o Estado como o sistema judiciário foi negligente, de certa forma, né, com toda essa situação. Mas o que é que tem de um pouco mais de esperança, né, para esses anos que estão chegando? Você acredita nessas novas parcerias, a construção desse novo presídio? Sim, sim. Foi assinada a ordem de serviço para a construção da unidade semiaberta. Na verdade, é um avanço. Como eu disse, é uma luta do secretário de Justiça com grande participação da OAB, a Comissão de Direitos Humanos, que elaboramos um relatório
demonstrando para o Estado a ausência, o quanto impactou no aumento da violência a ausência do regime semiaberto. Isso, quebrando o ciclo de uma progressão de regime, isso vem trazendo com que o preso que entra no sistema, ele não conhece, já não existe uma ressocialização. E aí, quando quebra a progressão de regime, ele só tem o regime fechado, quando ele deveria progredir para o aberto, ele já é posto em liberdade por ausência desse regime. E aí nós demonstramos com dados o quanto isso influencia diretamente, influenciou aqui em Sergipe no aumento da violência. E aí o Estado conseguiu a verba e agora nós estamos aguardando, salvo engano, 2 anos para a construção da unidade. Ok, a gente sabe que tem muitos policiais que estão nos assistindo nesse exato momento e a gente tem uma preocupação com eles porque são os que estão na rua, né, Robson? Com certeza. É quem enfrenta o crime diretamente. Você, como representante da OAB, alguns questionamentos que a gente recebe deles é a defesa também do policial. A gente vê direitos humanos, e eu acho justo, defendendo o cidadão que tem a oportunidade de errar e, se quiser se arrepender, sim, se ressocializar, porque eu acredito na ressocialização, a partir do momento que o sistema ofereça condições, lógico. Mas para esse policial que está nas ruas, a gente vê que no Rio de Janeiro, só esse ano já foram várias mortes. Aqui também a gente está começando a enfrentar, né, essa questão também, perdendo policiais no crime. Como é que você, que é da OAB, você vê isso, a defesa também do policial? Com certeza. Desde nessa gestão, principalmente da OAB, nós quebramos esse paradigma, essa separação que tinha de polícia caminhar em caminhos antagônicos a direitos humanos. Nós quebramos, nos aproximamos da polícia e demonstramos que nós temos um único objetivo, que é a paz social, que é melhorar no sistema de segurança pública. E de lá para cá nós vamos tendo sempre reuniões, nós não paramos de ter essa intriga e hoje, a relação hoje da Comissão de Direitos Humanos com o Estado, com as forças de segurança, é uma relação que tem um único objetivo, que é melhorar a questão da segurança pública, contribuindo, não só criticando. O que terá de errado, nós criticamos, mas não só criticamos, apontamos o que deve ser feito com base em estudos. Nós sempre partimos do princípio de poder entender qual a problemática que está e atacar corretamente o problema. Nós vemos tendo reuniões com agentes prisionais, aulas para o choque, para os vários outros policiais, sempre que convidados, e essa relação tem sido proveitosa, tem avançado e eles têm entendido a nossa participação como uma participação positiva, pois, como eu já disse, nós temos um único objetivo, que é buscar a paz social. Nós não protegemos aquele que comete um delito, nós só sempre reafirmamos aquilo que a Constituição nos garante. Ninguém perde a condição de ser humano ao cometer um delito. Ele continua sendo ser humano. No entanto, ele deve pagar por aquilo que ele fez. Agora, como rege o nosso sistema jurídico. Ok, muito obrigada, Robson Barros, né, esclarecedor. E a gente continua acompanhando, inclusive, as ações da OAB, né, em relação a isso, a construção do presídio, essa questão do semiaberto, também uma possível unidade nova para atender aos adolescentes, né, que adolescente também precisa ter um espaço de acolhimento, ainda está em formação, né? E a gente também, como sociedade, tem medo porque hoje o adolescente pode fazer qualquer coisa, pode matar, pode roubar, doutor, mas não é preso, quando é preso logo é solto, com 5 anos prescreve, a ficha fica limpa. Isso é um grande problema que a gente recai novamente na questão da educação. Falta políticas públicas corretas para ser investida nesse sentido. E aí, se realmente forem cumpridas o que diz a lei e a nossa Constituição, com essas políticas corretas, certamente a sociedade, no futuro próximo, irá notar a sensação de mais segurança. Bom, é o que todos nós torcemos, né? Estamos aqui justamente nessa torcida para a sociedade melhorar, porque nós dividimos o mesmo espaço, queremos andar tranquilos nas ruas, né? Todo mundo quer andar com suas famílias, quer passear, quer fazer tudo com tranquilidade. Isso é um sonho. E, infelizmente, é um sonho que parece que cada vez mais se afasta. Então, que o Estado acorde, né? Que a gente também acorde, né? Participando das ações. Eu acredito também em muitas ações sociais, que a gente se ajudando na sociedade, não somente esperar, né, pelo governo, inclusive lembrar de votar certo, né? Quando chegar agora a oportunidade, o ano de eleições, vote certo, pense, pesquise, leia as propostas dos candidatos, por favor, né? E veja isso. Ah, eu tenho medo de sair na rua. Veja se seu candidato tem alguma proposta de segurança pública que realmente vale a pena e que não seja só paliativo, viu? Porque com certeza. Tem muito paliativo.